Caros alunos, boa tarde. Vamos a estudar agora os espaços de Sobolev e vamos a começar mostrando alguns resultados de densidade das funções infinitamente diferenciáveis e com suporte compacto nos espaços LP. Estes resultados são muito importantes na teoria das distribuições que vamos a começar a estudar, assim como também nos novos conceitos de derivada. Vamos a tomar a derivada da forma original e vamos a generalizar este conceito para derivadas fracas e posteriormente derivadas distribucionais. Com estes novos conceitos de derivadas fracas, vamos a poder definir os espaços de Sobolev que vamos a construir neste vídeo. Vamos a lembrar aquilo que foi feito na aula passada. O teorema da representação de Riesz foi um ponto importante que nós desenvolvimos e que estabelece de que todo elemento do dual de LP pode ser representado como uma integral, para a qual existe um elemento U, em donde T de W é igual à integral de U vezes W para todo elemento W que pertence a LP. E isto vai ser válido para valores de U, P e Q que verifican esa identidad. 1 partido por P más 1 partido por Q igual a 1. Este teorema caracteriza o dual do espaço LP. O sea, lembremos de que o espaço dual são espaços de aplicações definidas em LP e que vão para LQ. Mas aqui se faz uma identificação. Se identifica o elemento de dual com a função de LQ. Portanto, esto tiene una implicación muy importante en las convergencias fracas dos espacios LP. Y lembre-se que, en geral, a convergencia fraca está definida como esta expresión, o sea, Wn converge fraco para W si somente si a integral de ômega do produto de Wn com V converge para W por V para todo elemento V que pertence a Q. Então, aqui já está perfeitamente definida a convergência fraca nos espaços LP. Também vimos a reflexividade destes espaços. Então, isto foi uma consequência do teorema da representação de LP. Ou seja, nós temos de que se P é um número que é maior que 1 e menor que infinito, então o espaço LP é reflexivo. E isto é equivalente ao seguinte teorema, de que a bola fechada de LP é compacta na topologia fraca. Então, isto quer dizer de que sequências limitadas em LP possuem subsequências que são convergentes. Isto é, vale a propriedade de Bolzano-Weierstrass com relação à topologia fraca. Nos casos de P igual a 1 e P igual a infinito, os espaços não são reflexivos. E aqui nós temos o seguinte teorema, no caso do infinito, que a bola fechada ilimitada em L infinito é compacta na topologia fraca estrela. Esto devido ao teorema de Van Bourbaki e ao teorema da representação de Riesz. Se Wn é uma sequência limitada em L infinito, então vão existir subsequências que convergem fraco-estrela. A caracterização, portanto, desta convergência fraca-estrela está dada através desta expressão. Wn converge fraco-estrela para W em L infinito, se as integrais de Wnv convergem para a integral de Wv para todo V que pertence a L1. Lembremos que L1 é o pré-dual de L infinito. E então aqui, evidentemente, a convergência fraca-estrela está perfeitamente definida.
Finalmente, no caso de L1, não é verdade que seja válida a propriedade de Bolzano-Weierstrass. Ou seja, sequências limitadas em L1 não possuem subsequências que convergem fraco. É necessário uma quantidade maior de hipóteses para que isto seja verdade. Aqui vimos finalmente o lema de Du Bois-Reymond. O lema de Du Bois-Reymond estabelece de que si f es un elemento de LP y si a integral de f con phi se anula para todo elemento C0 infinito, então f tem que ser igual a zero quase sempre em ômega. Veremos um pouco as notações. C0 de ômega vai ser igual ao conjunto de todas as funções definidas em ômega com valores reais para os quais existe um compacto metido no aberto ômega. Essa doble inclusão significa que o conjunto K é um conjunto contido em ômega e que é compacto e que é o suporte da função f. Ou seja, em C0 de ômega estão todas as funções contínuas e com suporte compacto em ômega. E C0 infinito vai ser o conjunto das funções infinitamente diferenciáveis e que possuem suporte compacto em ômega. Um exemplo destas funções, porque na verdade estas funções não aparecem de forma natural no repertório de funções que estamos acostumados a estudar, é dada por exemplo, esta função de aqui definida por partes. Φ de x igual o exponencial de 1 partido por x al cuadrado menos alfa ao quadrado, quando x es menor que alfa. E zero no caso contrário. Observe aqui o gráfico desta função, é uma função infinitamente diferenciável em todos os pontos, incluindo em menos alfa e alfa. E graças a este lema de Du Bois-Reymond, conseguimos mostrar uma propriedade de densidade muito importante nos espaços LP. Isto quer dizer que C0 infinito de ômega é denso em LP. Estes pontos foram desenvolvidos na videoaula anterior. Agora vamos tratar sobre as derivadas fracas e a introduzir os espaços de Sobolev. Muito bem, as derivadas fracas em LP vamos a estudá-las primeiro. Lembrando os conceitos dos espaços LP, vamos a utilizar uma integração por partes dentro destes espaços e finalmente vamos a introduzir as derivadas fracas. Muito bem, o espaço C0 infinito, que nós já definimos exatamente como ele é, e vamos a mostrar que elas são densas e essa propriedade vai ser muito importante porque no lugar de trabalhar com funções em LP, que são funções definidas quase sempre, ou seja, excepto num conjunto de medida nula, vamos a trabalhar diretamente com funções muito mais regulares. E isto nos vai permitir definir as derivadas em LP, derivadas fracas em LP. E esta definição vai ser feita através de um processo que é chamado de definição por transposição. E, portanto, esta coisa nos dá o ponto de partida para definir os espaços de Sobolev. O quadro sinóptico que vamos a desenvolver em esta aula vai estar dada por essa figura que vemos aí. Começa com as derivadas em LP e, através de todo o que nós temos já introduzido, vamos a chegar aos espaços de Sobolev, que é o propósito desta aula. Muito bem, vamos a lembrar um pouco os conceitos de densidade. A de densidade é uma coisa muito importante porque nos diz que um conjunto é denso sobre outro se para qualquer elemento deste conjunto em B e para todo epsilon existe um A tal que a diferença de x, que é um elemento de B, menos A, que um elemento de A, é tão pequeno quanto se quer. Então, que coisa quer dizer? Que todo elemento de B pode ser aproximado por um elemento de A. Isso que é A denso em B. E
Um exemplo claro disto, por exemplo, são os números racionais. Se A é um conjunto dos números racionais e B o conjunto dos números reais, então A é denso em B, ou seja, os racionais são densos nos números reais. Isto significa que todo número real pode ser aproximado por um número racional. Dito de otra forma, para cualquier número real existe una secuencia de elementos xn de números racionais, tais de que xn se aproxima de x. Em geral, se A é denso em B, então para qualquer elemento y de B existem sequências yn de A, tal que esta propriedade é válida. Então, aqui vamos a denotar x pertence ao conjunto A, é um ponto aderente se existe uma sequência x n de A tal que ela converge para x. O conjunto dos pontos aderentes é chamado de fecho de A e é denotado por A raia. Da definição, nós temos de que todo subconjunto não, está metido no conjunto aderente dele próprio. Então, basta considerar a sequência constante. Ou seja, qualquer elemento de A propriamente dita pode ser aproximado por uma sequência constante, xn igual a A. Muito bem. Aqui nós temos o teorema que nos establece o seguinte, que o fecho de A é o menor conjunto fechado que contém a A. Ou seja, o conjunto de todos os pontos aderentes forma um conjunto fechado que contém a A e, por sua vez, é o melhor fechado com esta propriedade. Vejamos alguns exemplos. O fecho de A, este conjunto que nós vemos aí, 1 partido por n com n pertencientes naturais, vai ser A munido ao zero. Ou seja, todos os termos da sequência 1 partido por n unido ao zero. Esse vai ser o fecho de A e este conjunto vai ser fechado. Um segundo exemplo, o fecho do intervalo aberto A. Esto de aqui nos diz que o fecho vai ser igual ao intervalo fechado. Outro conjunto, o fecho dos números racionais, não? Ela vai ser todos os conjuntos reais, ou seja, o menor fechado que contém os números racionais são todos os números reais. Feita esta pequena introdução sobre densidade, vamos começar a definir nossos espaços de Sobolev. E para isto é necessário extender o conceito de derivada. Vamos a visualizar que este conceito de derivada é muito importante porque pode ser extendida de muitas formas diferentes. Sem este conceito, pouco ou nada poderia ter sido descoberto na ciência, assim como a conhecemos atualmente. Aqui, o propósito desta aula é generalizar o conceito de derivada para uma nova derivada que vamos chamar de fraca. E portanto, verificamos a riqueza que existe ao redor do conceito de derivada. Bom, nosso ponto inicial para poder extender o conceito de derivada para a derivada fraca, ou seja, o conceito de derivada clássica que nós tínhamos nos cursos elementares de cálculo para um novo conceito que estamos chamando de fraca, é a fórmula de integração por partes. No caso unidimensional, se escreve esta fórmula desta forma. Ou seja, a integral de AB de f vezes a derivada da φ é igual ao produto de f por φ calculado nos pontos extremos do intervalo, menos a integral intercambiando o rol das derivadas, menos a integral da derivada de f vezes φ. Se nós tomarmos esta φ em C0 infinito, os termos pontuais vão a desaparecer. Por quê? Porque φ em A e φ em B vão a ser identicamente nulas. Portanto, nós obtemos que a fórmula de integração por partes pode ser escrita de forma mais sintética dessa maneira. Isto é por quê?
porque φ de A y φ de B son ceros, dado que φ está siendo tomada en C0 infinito de AB. Esta última expressão da fórmula da integração por partes motiva a seguinte definição. Diremos que uma função v que pertence ao espaço LP é a derivada fraca de uma outra função f de LP se verifica a fórmula de integração por partes. Ou seja, que a integral de f vezes derivada de v vai ser igual a menos v, que seria a derivada fraca, vezes a função φ para toda φ que pertence a C0 infinito. Ou seja, esta relação tem que valer para todos os elementos φ que pertencem a C0 infinito de ômega. Então, qualquer função v que verifique esta fórmula de integração por partes é a derivada fraca de u. Muito bem, vamos a ver isto através de um exemplo. Calculemos a derivada fraca da função f de x igual ao valor absoluto de x no intervalo menos 1 a 1. Observe que aqui o valor absoluto é conhecida no cálculo como sendo um dos primeiros exemplos para os quais não existe derivada no ponto zero. Aqui agora o conceito de derivada evolui para a fórmula de integração por partes e também já não vai ser mais uma propriedade local, mas uma propriedade global destas funções. Usando a definição, devemos encontrar uma função v que pertence a LP de menos 1 a 1, né? Tal que verifique esta fórmula de integração por partes para toda função teste em C0 infinito. Observe de que para que seja derivada fraca é necessário encontrar uma função que esteja definida em P. Isto já nos diz como que o conceito de derivada clássica, que era um conceito local, passa para um conceito global. A derivada fraca é uma função que está definida em todo o intervalo. Por outro lado, fazendo a integração por partes, utilizamos a definição da função f e obtemos esta última relação. Simplesmente substituímos f por seu valor absoluto e isto vai ser descompondo na parte negativa e positiva igual à soma dessas duas integrais. Integramos por partes cada uma destas funções. E aqui obtemos de que a integral de f derivada da φ vai ser igual a esta diferença depois de integrar por partes. Observe que os termos pontuais desaparecem. Por quê? Porque x se anula em zero e φ se anula em menos 1. Analogamente, os termos pontuais da segunda integral, x novamente se anula em zero e φ se anula em 1. Definimos a função sinal de x como sendo a função menos 1 se x é negativo e 1 se x é positivo. Então, esta função vai poder ser escrita como sendo igual a menos sinal de x, φ de x diferencial de x. De onde a derivada fraca, então, da f, vai ser dada por sinal de x. Observe que aqui o sinal de x é uma função que está definida em todo o LP e ela verifica a fórmula de integração por partes, portanto, ela é a derivada fraca. O gráfico da função valor absoluto é dada e é bem conhecida, dada por essa figura, e a derivada vai ser justamente o sinal de x, que é a função constante igual a 1 para x positivo, constante igual a menos 1 para x negativo. Estes exemplos foram feitos para o caso unidimensional. Vejamos como pode ser estendida a derivada fraca em Rn. Aqui a diferença, a fórmula de integração por partes é dada pela fórmula de Green sobre ômega.
Então, aqui lembremos a fórmula de Green, f, a integral de f, derivada parcial da φ, vai ser igual a menos a derivada de f vezes φ para toda φ em C0 1 ou C0 infinito de ômega. Observe que aqui não existe integral de superfície porque a φ se anula no bordo de ômega. E então, com esta fórmula de integração por partes, obtemos a definição da derivada fraca. Então, diremos que V, um elemento de LP, é a derivada fraca da função f em LP se ela verifica a fórmula de integração por partes, ou seja, que a integral de f derivada da φ seja igual a menos V vezes φ para todos os elementos φ de C0 infinito de ômega. Em geral, V é a derivada fraca de ordem m da função fc. Verifica uma fórmula de integração por partes completamente análoga à anterior, só que agora envolve derivadas de ordem maior para a φ. Então, a fórmula de integração por partes vai ser escrita como integral de f derivada de ordem alfa de φ igual a menos 1 elevado ao módulo de alfa vezes g multiplicada pela função φ para toda φ em C0 infinita. Então, a derivada de ordem m em R de ordem superior, para isto é necessário ou se simplifica muito nossa tarefa de poder calcular derivadas de ordem superior, introduzindo a notação de multiíndices. Aqui alfa seria um vetor dos números do produto cartesiano n dos números naturais, seria um vetor alfa 1, alfa n, e por valor absoluto de alfa estamos denotando a soma das componentes deste vector. A derivada de ordem alfa de f vai ser essa expressão, derivada da ordem de alfa com relação a cada uma das componentes que nós temos aí. Por exemplo, no caso de n igual a 3, alfa 1, 2, 1 e, portanto, módulo de alfa igual a 4, nós temos de que a derivada alfa vai ser a derivada de quarta ordem com relação a x1 com relação a x2 ao quadrado e com relação a x3. Muito bem, agora podemos então, graças a estas derivadas fracas, definir os espaços de Sobolev. Estos espacios de Sobolev van a ser denotados da forma W. W1, 1 vai representar a ordem das derivadas e P a correspondência e potência dos espaços LP. Então, W1P van a ser o conjunto de todas aquelas funções em LP que possuem derivada fraca em LP. Então, observe que não toda função possui derivada fraca em LP. Vamos a ver exemplos destes casos. Então, para todas aquelas funções que estão em LP e possuem derivada fraca, las vamos a colocar dentro de um conjunto que estamos chamando de espaço de Sobolev, W1P. Em donde aqui, lembremos que devemos de fazer ênfase a que a derivada que estamos denotando aqui é a derivada fraca de f. Muito bem, o espaço W1P é completo com relação à norma que estamos denotando aqui embaixo. A demonstração da completitude é baseada na completitude dos espaços LP e é uma coisa bastante simples de mostrar uma vez que usamos a propriedade de que os espaços LP são completos. Usando a notação de multiíndices para m maior ou igual a 1, podemos definir os espaços de Sobolev de ordem m. Então, esto vamos a denotarlo como sendo WMP de ômega como conjunto de todas as f's que pertencem a LP, tais de que as derivadas de ordem m de f também estão em LP para todas as ordens das derivadas menores ou iguais a m.
Novamente se verifica a mesma propriedade do caso anterior, que os espaços WMP são completos com relação à norma, e a norma que estamos denotando aqui, e que no caso de alfa igual a zero, só para poder colocar esta notação de forma mais clara, quando alfa é igual a zero, a derivada zero de alfa é a própria função. Com esta norma, o espaço WMP é completo. Para demonstrar isto, se utilizam os mesmos argumentos de completitude dos espaços LP. Muito bem, agora chegamos a nossos resumos e conclusões. O sea, temos utilizado os conceitos de densidade, densidade desse ser infinito em LP para poder definir de forma simples as derivadas fracas em LP. Então, conseguimos definir derivadas fracas utilizando a fórmula de integração por partes. Este procedimento é chamado método de transposição, porque, na verdade, a definição da derivada ela passamos para o segundo fator deste produto. Definimos os espaços de derivada e, finalmente, terminamos construindo os espaços de Sobolev.